De novo. Eu vou gravar essa semana uma série de vídeos que são vídeos para faculdade. Eu estou precisando desses vídeos, que eu já estou na reta final da faculdade. Esses vídeos são para o meu estágio. É um modelo novo de estágio por causa da pandemia, porque antes a gente tinha que ir nas escolas, fazer observação, toda aquela parte que agora não vai ser mais dessa forma, por causa da pandemia, né? Por enquanto, não. Então, esses vídeos que eu vou gravar vai ser para a faculdade, espero que vocês assistam, me deem uma ajuda, né? Porque eu já estou em fase de conclusão. Então, vamos começar, né? O primeiro vídeo, que é esse que eu vou gravar agora, que eu vou passar para vocês agora, se trata do contraturno. Aí vocês vão me perguntar o que é o contraturno. Muitos pais já devem ter passado por isso. O contraturno é a parte ou da tarde ou da manhã que a criança fica na escola. Se a aula é de manhã, a criança fica à tarde na escola. Se a aula é de tarde, a criança já vai de manhã, realiza as atividades e fica na escola para ter a aula normal depois, as aulas previstas em lei, né? Então, o contraturno se trata disso. São, como eu falei, uma série de vídeos, eu acredito que é uns 4 ou 5 vídeos. Inclusive, eu vou entrevistar um pai também que já passou pela experiência do contraturno e as atividades, benefícios, mas hoje o que vai constar para a gente, o que nós vamos falar é sobre o conceito de contraturno, de um modo geral. Eu vou pincelar várias coisas sobre o contraturno, benefícios, vantagens, atividades realizadas. Então eu vou dar uma pincelada em cada coisa para vocês ficarem por dentro do assunto. Como eu falei, tem muitas famílias, muitos pais que já passaram pela experiência, alguns gostam, outros não. Uns acham as atividades válidas, outros não. Então eu vou dar um apanhado sobre tudo isso para vocês entenderem do que se trata o contraturno. Quem já conhece vai se aprofundar mais no assunto. Quem não conhece, é uma prática mais recente, então a pessoa vai entrar, vai ficar por dentro do assunto, para até poder cobrar na escola, ter mais informações mais para frente, depois quando passar a pandemia, que as crianças venham a ficar mais na escola. Então eu vou falar sobre tudo isso, sobre o contraturno. Então, o meu tema é contraturno, bom para as famílias, muito bom para a escola e excelente para o aluno. Você já ouviu falar em contraturno escolar? Partindo dessa pergunta, o contraturno é uma realidade na vida educacional dos alunos hoje, mas ainda tem muitas dúvidas na família quanto à prática, benefícios e implantação. É o que eu estava falando sobre as dúvidas que as famílias têm, que a escola também tem e que o aluno também tem. As famílias ficam com dúvidas quanto à prática, porque não adianta eu ir deixar meu filho lá de manhã ou à tarde, né, dependendo de como é a aula dele, e no outro turno ele vai para a escola para ficar assistindo vídeo ou para ficar no pátio solto e ter o lanche da tarde, e às 5 horas eu vou buscar ou largar ele de manhã e depois vou buscar no final do dia, sem saber o que foi feito, que atividades estão sendo feitas. Para as escolas, os benefícios e vantagens seria ter o aluno lá na escola para ser o contraturno uma espécie de reforço do que está sendo passado para a criança durante a aula normal, né? Isso acaba fazendo que tenha a implantação dessa prática de contraturno nas escolas seja boa para a criança, para a família e para a escola. Para a família, porque eu vou deixar meu filho num lugar que eu confio, vou deixar o meu filho em segurança. Para a criança, a interação com as outras crianças e com outros professores. E para a escola, porque eu vou reforçar o que o meu aluno aprende e enquanto isso baixar o índice de repetência, o índice de crianças que vão mal, né, em matérias bem simples. Então essas coisas
uma coisa alencada à outra, vai surgir um efeito positivo no contraturno. É uma prática já bastante usada, bastante difundida. Vamos ver como é que vai ficar esse ano por causa da pandemia, né? Que a gente não tem que ter contato restrito, assim, mesmo com as normas de segurança, né? O que se pede é que as crianças fiquem em casa, mas os pais precisam trabalhar, as crianças precisam ir na escola, a matéria tem que ser dada, a criança precisa avançar. Então, todas essas coisas são alencadas ao contraturno para que seja um aprendizado prazeroso, para que a criança tenha prazer em estar na escola e os pais uma confiança maior na escola, porque é isso que a gente quer, né? Deixar o filho da gente num lugar seguro, num lugar que a gente confia, num lugar que a gente conhece. Muitas vezes a escola faz parte há muito tempo da comunidade, até os pais já estudaram nessa escola e conhecem professores, conhecem funcionários, faz parte daquela comunidade, as crianças todas se conhecem porque têm a mesma idade, moram às vezes próximas umas das outras, então isso ajuda muito na implantação do contraturno. Faz com que eles se tornem mais sociáveis, mais comunicativos, mais criativos. E durante o vídeo agora eu vou explicar muito mais coisas sobre o contraturno e sua implantação. Segundo o dicionário, a palavra contraturno significa turno fora do horário normal, especialmente relacionado com o tempo para as atividades extracurriculares que são realizadas posteriormente às aulas obrigatórias estabelecidas por lei. Como eu disse, a criança ou estuda de manhã ou à tarde, fica no outro turno, ela fica na escola. Se ela estuda de manhã ela tem as aulas estabelecidas por lei, né? As matérias, as disciplinas estabelecidas por lei. Os pequenos, primeira, segunda, terceira, quarto, quinto ano, tem uma professora só em sala, então eles têm as matérias durante a manhã, tem o seu intervalo de recreio às 10 horas, 10 e meia, dependendo de que horas ele entra, né? Para ter a aula. Tem o restante da aula depois do recreio. Ao meio-dia ele vai almoçar, vai ter um tempo de descanso e a 1 hora ele retorna para as atividades extracurriculares. Atividades estas alencadas ao que ele aprendeu na primeira parte, que é a parte estabelecida por lei. Aí, ou seja, a professora nota que alguns alunos têm dificuldade nas continhas de mais, como eles dizem, né? Nas contas na soma. Aí ela, aliada ao professor do contraturno, ela vai explicar para ele, olha, eu tenho 3 alunos, eu tenho 4 alunos que ficam no contraturno, que a gente já sabe, e eles são com dificuldade nas continhas de mais. O que esse professor do contraturno vai fazer? Atividades relacionadas à soma, mas de forma lúdica, de forma fluida, de forma que o aluno possa entender melhor a matéria e associar à brincadeira. Ele não vai ter a pressão que ele tem em sala de aula, que é matéria, passar de ano, fazer prova. Ele vai ter uma coisa mais simples, mais básica, mas que vai fazer ele assimilar melhor o que ele está aprendendo em aula de uma forma lúdica, de uma forma descontraída, com jogos, com brincadeiras, até na alimentação, brincadeira simples. Num círculo tem uma menina, eu acrescentei mais 2 meninas, eu tenho quanto? A Vitória tem 2 lápis, eu dei o outro para ela, ela tem quantos lápis? A professora vai associar as brincadeiras com os nomes deles, com frutas, lápis, material escolar, objetos da sala de aula, ou seja, a brincadeira vai se tornar o grande foco no contraturno para que ele possa assimilar o que ele está aprendendo em sala de aula durante a aula normal, ele assimila aquilo de uma forma bem mais simples, bem mais ampla, fora do espaço da sala de aula, pode ser no pátio, pode ser na cantina, pode ser numa quadra. E além disso, outras atividades que a escola vem a oferecer, seja aulas de patinação,
aulas de skate, artesanato, pintura, informática. Depois, mais adiante, vai ter vídeo, eu vou gravar vídeo sobre essas atividades, as atividades específicas do contraturno, que muitas vezes até são oferecidas no turno normal, mas que no contraturno elas se tornam prazerosas, elas se tornam fluídas. A criança vai para lá com vontade de fazer aquela atividade, ver se está indo tudo bem, conversando com os amigos, conversando com a professora, alunos de outras salas, porque o contraturno agrupa, não em turmas, mas em turmas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E a gente sabe que durante o turno normal tem o primeiro A, o primeiro B, o primeiro C, são várias turmas em separado. No contraturno é somente turmas do primeiro ano, turma do segundo ano, do terceiro, e eles acabam se encontrando com todos os colegas. Às vezes são crianças que moram na comunidade e tem 2, 3 amigos da mesma idade. Eles, lá na escola, eles não ficam juntos, cada um tá numa turma. E na hora do contraturno, eles voltam a se encontrar, porque são todos da mesma idade, vão ficar juntos, vão realizar atividades juntos, conhecer coisas juntos, aumentar a sua criatividade, aumentar a sua originalidade, aumentar seus meios de comunicação. Então, é isso que o contraturno oferece. A grande maioria das crianças frequenta a escola em turnos, seja da manhã ou da tarde. E o restante do dia? O que elas fazem? Como eu já havia falado, as crianças estudam ou de manhã ou de tarde e ficam no contraturno no turno inverso. A família fica tranquila, né? Porque o filho sabe onde o filho está. Aí fica mais fácil para a mãe e para o pai, porque deixam a criança de manhã na escola e vão trabalhar tranquilos. Meu filho está na escola, eu conheço todo mundo, eu conheço a professora. Se por um acaso não conseguir pegar ele ao meio-dia, eu sei que ele vai ser alimentado, eu sei que ele vai ser cuidado, eu sei que ele vai realizar as tarefas de casa. O contraturno é muito importante para isso, porque no corre-corre, na correria de hoje em dia, eu sei que para os pais e mães que hoje em dia é necessário que a mãe vá trabalhar porque se precisa de complementação de renda, essas coisas, a mãe fica naquela, a mãe ou o pai, né? Eu digo a mãe assim porque eu tenho mais experiência, né, de mãe. Mas a mãe, quando a criança chega em casa, ai mãe, amanhã eu tenho que levar 10 palavras, amanhã eu tenho que levar tantas figuras, amanhã eu tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. Com o contraturno, as tarefas, o tema de casa já é feito ali. A professora ajuda, vai ter alguém orientando, às vezes até corrigindo o tema. Isso acaba facilitando a vida da criança, porque ela recebeu a matéria de manhã, né? Vamos pegar o exemplo da manhã, o matutino. Recebeu a matéria de manhã, recebeu uma folha para fazer em casa de tema, ela vai fazer no contraturno, às vezes até corrigir, guarda na mochila, chega em casa, ela pode mostrar para o pai, para a mãe, olha, eu já fiz, meu tema tá aqui, tá pronto, o pai pergunta, a mãe pergunta, e aí o teu tema, tu fez? Ela vai mostrar a folhinha, às vezes até corrigida. Quando chega no outro dia, o que a professora vai fazer? Vamos corrigir. Eles vão ler, já vai estar previamente corrigido, ou eles já vão ter entendido a matéria, vai se tornar mais fácil para a professora passar o conteúdo de sala de aula. A criança vai rever aquela matéria, aquela disciplina, ela vai entender melhor, ela vai poder tirar dúvidas com alguém que vai estar mais perto dela, porque às vezes na sala de aula a professora tem 30 e no contraturno vai que a professora tem só 10. Fica muito mais fácil de ela dar atenção, de ela suprir as necessidades, as dificuldades na hora de todos. Eles não, de certa forma, não vão ficar com dúvidas. Isso tudo em relação à matéria, à disciplina, português, matemática, história, geografia, em relação à disciplina. O contraturno é muito bom para isso. Ele ajuda que a criança saia com suas dúvidas sanadas. Ela não vai para a sala e às vezes na sala de aula ela chega lá e está com uma dúvida. Ela levanta a mão, a professora às vezes não conseguiu dar atenção naquele momento, foi para outro lado, atendeu outro aluno.
Então, no contraturno, ela vai falar, professora, eu não entendi tal coisa, eu não entendo por que essa letra é usada aqui, não é usada ali, por que P é M antes de P e B. A professora tem um tempo maior para explicar e, como eu digo, de uma forma mais lúdica. Ela pode apresentar essa dificuldade na forma de um jogo, onde todos participam, faz rodadas do jogo, eles constroem um jogo em cima da dificuldade. Vai ter vídeo também sobre uma oficina do pessoal construindo um jogo para a gente sanar uma dificuldade bem simples ou até uma mais difícil. A gente vai ver, eu vou ver depois durante as apresentações como é que fica. Então essas são as atividades do contraturno, boas de fixação, boas não diria muito boas, de fixação, experimentação, comunicação. A criança aprende a se comunicar melhor, ela consegue falar com a professora a hora que ela precisa, porque são poucos alunos. Não, é difícil uma escola onde a sala toda participe do contraturno. Às vezes é só algumas crianças, né, em cada turma. Turmas com 30 participam, às vezes 8 crianças do contraturno. Então, o contraturno serve para isso, para auxiliar as tarefas dadas durante a aula, para que a criança saia sem dúvidas, não digo 100%, mas que fica bem mais esclarecida. Existe uma lista extensa de atividades que podem ser incluídas na grade do contraturno. De aulas de idiomas, oficinas de robótica, teatro, culinária, esportes voltados ao desenvolvimento cognitivo, motor e físico. Essas atividades, vai ter vídeo também sobre isso, sobre várias atividades onde as crianças realizam, né, em conjunto, sozinhas, né, às vezes no individual, às vezes em duplas, em conjunto toda a turma. Vamos construir um relógio, vamos montar uma tabuada, vamos montar o alfabeto, vamos montar um jogo de caça-palavras, vamos montar tem o nome do brinquedo que é muito interessante, mas agora me fugiu. Vamos fazer N tarefas. Assim, isso em relação à fixação de matéria. Mas elas também podem participar de aulas extras, ou seja, escolas que oferecem ensino de inglês e oferecem curso de informática, oferecem aulas de patinação, oferecem aulas de dança, de pintura, de culinária. Culinária as crianças se interessam muito, é fazer um doce, é fazer um bolo, coisas que elas gostam de comer, coisas que elas não gostam de comer por nunca terem experimentado. O contraturno serve para isso. Hoje a gente vai fazer uma salada de fruta. Tem criança que não come fruta nenhuma, que não gosta, que diz eu não gosto de tal fruta, sem nunca ter experimentado. E às vezes não é por questão do pai e a mãe, eles não compram, eles não dão. É até por uma questão de tempo, por uma questão de facilidade. Acaba que a criança gosta de banana, a mãe só compra banana, não compra outra fruta, e a criança nem sabe o gosto às vezes e diz que não gosta. Eu sou da premissa que se tu não gosta, tu tem que experimentar algumas vezes para tu realmente ter certeza que tu não gosta. E o contraturno serve para isso. O lanche hoje está calor, a gente brincou no pátio, jogou bola, isso, aquilo. Vamos fazer uma salada de fruta? Vamos. Nessa salada de fruta, vamos colocar todas as frutas que nós temos ali à disposição. Tem crianças que vão provar pela primeira vez, daí vai a cobrança para casa. Ai, mãe, eu comi mamão na escola, eu gosto, quero que você compre. A mãe começa a comprar, vai fazer parte do cardápio daquela criança. Tem criança que não gosta de sopa, tem criança que não gosta de feijão. Então são coisas que eles vão mudando aos poucos e mudando com coisas diferentes. Porque não adianta a gente em casa, é mais prático. Como eu falei, estou falando, batendo nessa tecla. É por uma questão de comodidade, de correria do dia a dia. Então é o que se torna mais prático, o pai e a mãe acabam fazendo.
Não porque a gente está negligente com o nosso filho, não, é por uma questão de tempo, de praticidade. Então as famílias acabam fazendo as coisas de forma mais fácil, pelo tempo, né, como eu falei, e na escola eles estão lá com tempo disponível. Então eles vão participar das suas atividades, eles vão conhecer coisas diferentes, eles vão cobrar depois das famílias e isso se torna um ciclo. A criança aprende na escola, passa para a família começa a fazer e assim vai. E a família faz parte da comunidade escolar. Os pais fazem parte da comunidade escolar, as crianças principalmente, as crianças são o foco da comunidade escolar. Então, eles aprendem lá e vão disseminando o que eles estão aprendendo em casa. Acaba às vezes que até pai e mãe, coisas que eles nunca tiveram feito, eles passam a fazer em prol dos filhos, né? Pelos filhos a gente faz qualquer coisa. Eles acabam fazendo isso por causa das crianças. Então, vai para frente o conhecimento adquirido na escola. Muito se fala dessas atividades extracurriculares, mas de fato você sabe o que é contraturno? É tudo isso que eu tô falando até agora. São atividades, são atividades físicas, atividades cognitivas, atividades sociais. Por que eu digo isso? Atividades físicas, quase sempre as atividades de contraturno são ao ar livre, numa quadra, no pátio da escola, na cantina. Sempre 90% delas ao ar livre, atividades práticas. Atividades cognitivas, aquelas que envolvem o aprendizado, o reforço. Aprendeu de manhã a matéria, está com dificuldade de tarde, entra o contraturno com o reforço. Atividade social, onde eles vão conversar com outros colegas, conversar com uma outra professora, conversar com o diretor, conversar com funcionários da escola, manutenção, cantina, jardinagem, um professor diferente que venha dar uma aula diferente, que venha dar aula de informática, que venha dar aula de skate, que venha dar aula de patins, que venha tocar um instrumento musical, que venha passar um vídeo, se a escola não tiver nada que proporcione, o professor pode conseguir fora, pode alugar um equipamento, vir passar um vídeo na sala, são pessoas diferentes, as crianças vão conhecer pessoas diferentes, vão socializar com pessoas diferentes, às vezes até com outros alunos de outro turno, porque elas não estão no turno inverso. Não tem como elas não se relacionarem com outros colegas, seja no corredor, seja na cantina. Tá? Os alunos da manhã estão fazendo uma atividade e que é a atividade deles, eles estão no recreio, os do contraturno estão lá porque é aula de contraturno, eles vão socializar com esses colegas, eles vão conversar, eles vão às vezes trocar material, trocar experiência de vida, porque a criança já vem com uma bagagem de casa, de conhecimento de casa, e então vai ter essas trocas, mesmo sem querer, vai acontecer essas trocas no pátio da escola, na cantina, na secretaria, na entrada, no portão, um saindo, outro chegando, professores diferentes, vai ter todas essas trocas no contraturno. O contraturno está relacionado com a continuidade do aprendizado do aluno. Como eu falei, aprendi uma matéria, estou com dificuldade, meu professor de sala de aula vai conversar com o professor do contraturno, pode ser que seja o mesmo, pode ser que não, eles vão conversar, estou com alunos com dificuldade tipo do gui e do gui. Tem criança que acha que é gui tudo junto, não entende que muda, que tem que entrar a letra U para formar o som de G, não entende que sem o U fica G, e não. São esses pequenos aprendizados que em sala de aula às vezes o professor não consegue dar a atenção necessária. E no contraturno ela vai ter esse reforço de uma forma lúdica, seja com desenho, seja com uma leitura, seja com um vídeo, seja com a construção de um jogo, seja com uma brincadeira no pátio, uma canção de roda, que hoje em dia as crianças até poucas conhecem as cantigas de roda, seja numa peça de teatro, seja num jogo no computador. Então eles vão aprender de forma
em forma de brincadeira, digamos assim, o reforço da matéria que eles não entenderam bem em sala de aula. E às vezes é uma questão de segundos. Na sala não peguei, mas lá a professora me ensinou assim, assado. Eu volto para a sala de aula já com uma visão diferente sobre aquela matéria, que vai me ajudar a assimilar, que vai me ajudar a entender por que usa o U, por que não usa, por que muda o som. Então, essas pequenas coisas que as crianças, o contraturno facilita para quem está com uma certa dificuldade. Esse aprendizado é complementado com as mais diversas atividades. Esse aprendizado é complementado com as mais diversas atividades, sejam atividades físicas, pular corda, pular amarelinha, brincadeira de esconde-esconde, Cinco Marias, que é um jogo bem antigo, já há um certo tempo, tá? A gente brinca, as crianças brincam, pintar, desenhar, não ficar, porque hoje em dia as crianças chegam em casa, é celular, é computador, televisão, a vida deles gira em torno do sofá e da cama. E com essas atividades de contraturno, eles vão botar o corpo em movimento, a cabeça em movimento, porque aonde tu aprende coisas diferentes, tu bota o teu cérebro para funcionar. Vai conversar com pessoas diferentes, vai te comunicar de forma diferente. E essas atividades levam a isso, levam a boa comunicação, levam ao bom entendimento que outras pessoas falam de outra forma. Ler, a criança vai escutar, se ainda não souber ler, né? Se for um bem pequenininho lá do primeiro, segundo ano, ele vai escutar alguém ler, vai aprender palavras novas, vai aprender significado, porque a criança é muito curiosa por si só. Ela vai escutar uma palavra, professora, eu não entendi que palavra é essa, o que significa, o que quer dizer? A professora vai explicar e ela vai aumentar o seu vocabulário, melhorar o seu social, melhorar o seu físico, a motricidade, a psicomotricidade, os conhecimentos cognitivos. O contraturno serve para tudo isso, para expandir a mente da criança, para que ela se desenvolva de forma plena, que ela consiga desenvolver sua originalidade, sua criatividade, sua boa comunicação. Tudo isso através dessas atividades. A grande maioria dessas atividades são práticas, tendo em vista que se deve levar o aluno a se movimentar e desenvolver habilidades. Essas atividades práticas, sempre 90% delas realizadas ao ar livre, numa cancha de futebol, nos mais diversos espaços da escola. A criança vai poder explorar esses espaços da escola. Muitas vezes nem são usados normalmente, mas no contraturno dá para fazer isso. Tu consegue levar uma turma para baixo de uma árvore, ler um livro, fazer uma interpretação de texto, distribuir folhas, colocar todo mundo sentado na quadra, vamos desenhar, vamos pintar, vamos dar a nossa opinião sobre o livro. Vamos ver um vídeo. O contraturno ele é organizado de forma a ser prazeroso para a criança ficar na escola, porque não adianta eu ficar no contraturno recebendo a mesma matéria que eu vi de manhã. Não vai ter graça, eu não vou me sentir à vontade, eu não vou me sentir com vontade de ficar lá. Então, se eu for para uma atividade que me interessa, que me é agradável, eu vou querer ir sempre. Tipo, uma aula de patinação. Quarta-feira tem patinação. Tu acha que uma criança não vai querer ficar na escola depois para patinar? Não vai querer ir, hoje a gente vai passar um vídeo. Filmes de heróis, esses filmes, Harry Potter, as crianças gostam muito. Marvel, esses filmes da Marvel, as crianças gostam muito. Filmes de aventura, as crianças gostam. Toy Story, todas as crianças gostam, não há uma criança que não gosta. Assistir um filme desse, e são vídeos que não são muito longos, então a criança gosta.
Na segunda a gente tem o vídeo, depois do vídeo a gente tem a interpretação do vídeo, a gente tem para fazer um desenho do vídeo, a gente vai montar uma peça de teatro de acordo com o vídeo que a gente viu, tem a hora do nosso lanche, depois disso nós temos a nossa aula de patinação, ou nós temos a nossa aula de informática. Todas as crianças, as atividades do contraturno têm que ser as mais prazerosas possíveis, as mais alegres possíveis, com um fundo de aprendizado, porque tu não vai deixar o teu filho lá para ele ficar no pátio o dia todo jogando bola, correndo risco de um acidente, esse aquilo, e não aprender nada. Existe a hora do futebol, existe a hora do vôlei, existe, mas também precisamos estar focado no que ele aprendeu em sala, para que não se torne a dificuldade da sala só aumentada. Vamos fazer o tema, tal hora a gente vai fazer o tema, tal hora nós vamos fazer o tema, vamos corrigir, precisa recortar palavras, a gente já recorta, já deixa tudo organizado, alguém orientando, todas as atividades que são feitas no contraturno são orientadas. A gente não larga a criança lá sozinha, sem ter o que fazer, só para ela não ficar em casa sozinha, não. Porque senão é a mesma coisa. Então, na escola, ela tem um direcionamento para o que ela vai aprender. Seja as atividades de aula, né, que ela precisa de um reforço, como as atividades práticas, de uma aula de karatê, uma aula de capoeira, uma aula de pintura, uma aula de culinária, tudo organizado para que esse momento na escola, esse momento de contraturno seja prazeroso, seja agradável, seja construtivo, seja benéfico para a criança, para que ela se sinta bem e saia dali sabendo alguma coisa, com a matéria mais forte na cabeça. Eu aprendi tal coisa. De tarde a gente fez um jogo sobre a matéria, foi legal, a gente construiu um mapa, a gente está aprendendo sobre um rio, um determinado rio, aqui do Paraná mesmo, um determinado rio, a gente construiu um mapa em relevo, que eles fiquem mais próximos da matéria que eles estão aprendendo. Que habilidades seriam essas? Habilidades como originalidade habilidades essas como originalidade, criatividade, comunicação e até mesmo superar limites, aonde os alunos, essa originalidade, essa criatividade vai ser aflorada, vai ser pressionada a vir à tona, porque a criança no contraturno vai construir jogos, vai participar de aulas de culinária, das mais diversas atividades práticas, em sala de aula ou no pátio da escola, na cantina. Então eles vão ter que socializar principalmente, que é o negócio do social, né, de conversar, de se comunicar. No contraturno, a professora não tem tantos alunos, ela consegue despertar melhor a originalidade e a criatividade, porque ela consegue dar maior atenção. Eles despertam, os alunos despertam sua originalidade, sua criatividade, porque eles têm que construir brincadeiras, como eu falei, às vezes olhar um vídeo e desenhar sobre o vídeo, escutar uma história que a professora está contando ali, lendo uma parte de um livro, um texto, desenhar sobre aquilo, falar sobre aquilo. Eu gostei desse personagem, eu vi ele assim, ele era alto, ele era baixo, fazer um desenho, fazer uma exposição de fotos. Então as crianças, a criatividade e a originalidade delas fica aflorada, ela vem à tona, elas conseguem se expressar melhor no contraturno por ser uma coisa mais fluida, mais lúdica, mais sem pressão da sala de aula. E superar limites, porque tem criança muito tímida, tem criança muito extrovertida, muito ansiosa. A tímida vai conseguir se comunicar melhor e a ansiosa vai saber o seu tempo de falar. Ela vai ter que entender que o colega também precisa falar, que o colega também precisa perguntar para a professora. Então essas coisas eles vão associando uma coisa a outra. Eu tenho um colega que fala pouco, quando ele fala com a professora eu tenho que escutar para ver, de repente eu também posso ajudar ele, não só a professora. Eu consigo perguntar, me explicar melhor, eu não entendi tal matéria em sala de aula. A professora vai notando qual criança tem mais dificuldade de falar, de
se reunir em grupo, de fazer dupla, começando por dupla, não consegue, dificuldade de trabalhar em dupla, de trabalhar em um grande grupo, dificuldade eu não diria, mas crianças que não gostam de certo tipo de alimento, tem criança que não gosta de feijão, tem criança que não gosta de algumas frutas. A gente pode ler um texto sobre frutas, fazer uma salada de fruta e ver o que eles gostam, tipo, a gente vai fazer uma salada de fruta, põe todas as frutas que tem lá. Aí eles vão acabar comendo, né? Comem, chegam em casa, eles vão dizer, mãe, eu quero que a senhora compre tal coisa porque na escola eu comi, eu gostei. E às vezes a mãe compra, né? E acaba que a mãe compra porque viu que ele gostou na escola, que ele conheceu na escola, e ela nunca tinha comprado, até porque um abacaxi tem que descascar, é mais difícil, coisas que o tempo dela é pouco em casa, mas ela acaba fazendo porque viu que se tornou prazeroso para ele enquanto ele estava onde? No contraturno, enquanto ele estava na escola. Ele aprendeu isso na escola, então ela vai querer ajudar ele que ele passe por essa experiência boa também em casa. Consequentemente, a família toda. O contraturno é um excelente meio no processo ensino-aprendizado, despertando assim maior interesse do aluno em frequentar as aulas. Além dele fazer as aulas previstas em lei, dele fazer matemática, português, história, geografia, no contraturno, além desse reforço nessas matérias, ele ter que fazer o tema de casa, dele ter que ler um texto, que às vezes as crianças não gostam muito de ler, ele vai realizar atividades prazerosas para ele, como participar de uma aula de skate, de uma aula de dança, de uma aula de teatro, de uma aula de culinária, de fazer uma pintura, de assistir um vídeo, que daí a criança fica mais solta, ela pode deitar no chão para assistir o vídeo, ela pode pegar um travesseiro, uma almofada, se encostar, pode comer uma pipoca. A escola vai proporcionar essas flexibilidades de aprendizado no contraturno e ao mesmo tempo ele vai, se é uma dificuldade com uma certa letra, a professora pode passar um texto, ler um texto sobre isso, a gente vai desenhar sobre esse texto, a gente vai fazer uma pintura, depois a gente vai fazer uma exposição, a gente vai chamar o diretor para ver a nossa exposição. Tudo vai ficando mais prazeroso, tudo vai ficando mais agradável. E a criança, além de saber que ela vai, no contraturno, fazer as atividades que ela precisa de reforço, vamos supor, de reforço de matemática, de português, ela ainda vai ter a parte prazerosa, que é andar de skate, que é ir para a cozinha da escola, fazer um bolo de um sabor que eles gostam muito, um bolo de chocolate, de fazer um brigadeiro. As crianças vai ficar alencado o dever e o prazer, porque é nosso dever fazer o tema de casa, ler um texto, recortar palavras, recortar figuras para levar para outro dia, mas porém depois disso tem a parte que eu vou relaxar, que eu vou jogar bola com os meus amigos, que eu vou desenhar, pintar, tem criança que gosta muito de desenhar, de pintar, então essas coisas têm que ser prazeroso para eles terem vontade de frequentar a escola, de terem vontade de ficar no contraturno. Eu vou para a aula de manhã, assisto minhas matérias, mas de tarde tem aula de skate, entende? É uma coisa prazerosa, é uma coisa que eles vão gostar de participar. É isso que o contraturno tem que proporcionar para essas crianças. O pai e a mãe vendo que o filho sente prazer em ficar na escola, ele gosta, ele tá sempre falando, quando ele chega ele fica falando, contando as histórias dos colegas, da professora nova, que às vezes não é a mesma professora deles da aula normal, ele fica contando, os pais veem no prazer dessa criança, ele tá gostando, vamos deixar ele lá, vamos deixar, e ele tá melhorando na escola, ele não tá mais com dificuldade em leitura,
A gente notou que agora ele já come determinado alimento que ele não comia antes, ele chega a visita, ele se comunica, ele não fica mais trancado no quarto, ele participa das rodas de família da comunidade, então isso é prazeroso para as famílias também. E a escola vai vendo que seu aluno está crescendo pleno, está crescendo completo, que ele consegue se comunicar socialmente, que as atividades cognitivas estão boas, as físicas também, a socialização também. Então isso é prazeroso para todo mundo, prazeroso para a escola, prazeroso para a família, prazeroso para o aluno. Todas as coisas, uma coisa leva a outra e eles notam a diferença nessas crianças. Já que a educação está sempre passando por transformações e um dos problemas enfrentados é o pouco tempo, o contraturno entra como um aliado nas tarefas escolares. O que eu disse, o tempo hoje em dia é muito pouco. Pai e mãe trabalham fora. Às vezes tem um irmão mais velho que também trabalha fora. A criança iria ficar sozinha, iria ficar com uma avó que já não consegue, não tem o mesmo pique para acompanhar essa criança. Então é melhor que ele fique na escola. É melhor porque lá ele vai conseguir realizar as tarefas de casa, fazer tema, ter uma melhor leitura, ter uma melhor interpretação de texto, aprender uma atividade diferente, uma atividade prática, uma atividade lúdica. Ele vai se sentir melhor, a família vai ficar mais tranquila, a escola vai se sentir bem porque ela está contribuindo para o crescimento do aluno dela. Se por um acaso passa um ano, dois, a criança vai para outra escola, ela sai com um currículo muito bom daquela escola. Ah, lá tu ficava, qual era o teu turno? Ah, eu fazia turno e contraturno. Todo mundo, ele ficava o dia todo na escola. Ah, essa escola me ofereceu o que para o meu aluno? Para ti, eu de manhã eu ia, estudava as matérias normais e de tarde eu ficava lá, eu tinha aula de judô, eu tinha aula de pintura e tinha aula de informática. Eu ficava 3 vezes na semana, eu ficava a semana toda. Ela vai ter uma boa memória sobre aquela escola, ela vai levar conhecimento daquela escola. O contraturno deve ser utilizado sempre como um potencializador dos conteúdos aprendidos em sala de aula. As dificuldades que a criança tem em sala de aula, a professora passa para a professora do contraturno e essa reforça essa matéria que não está sendo, que ele está com dificuldade. Mas para que isso tudo funcione, a escola precisa estar com seus objetivos alinhados. Ela não pode dizer que vai oferecer isso, isso e isso, e na hora do contraturno, as crianças ficam somente na sala do vídeo, saem dali para lanchar e voltam. Não, ela tem que estar, eu tenho tais e tais objetivos, eu tenho que cumprir esses objetivos para que o meu aluno se sinta bem, para que o meu aluno avance, para que o meu aluno se sinta bem também em frequentar e ficar no outro turno na escola. Porque onde a criança se sente bem, ela se sente acolhida, ela se sente respeitada, ela se sente bem orientada, ela gosta de vir, ela gosta de participar. Ela fica ali, ela fica com boas lembranças, ela fica, a memória afetiva dela fica muito boa quanto a isso. Ela vai lembrar depois de maior, de mais velha, ela vai lembrar de coisas que ela fez no contraturno, dos amigos que ela fez, de coisas que ela aprendeu. Seja um texto que ela não conhecia, uma palavra que ela não conhecia. A professora me ensinou essa palavra. Eu sei pular amarelinha porque a professora me ensinou. A gente brincava de esconde-esconde com prenda. Quem achasse tinha que realizar quem não fosse... Quem fosse achado primeiro tinha que realizar uma prenda. A gente construiu um jogo, a gente assistiu um filme. Filmes são muito importantes, eles assistem, gravam, as crianças lembram. Muito tempo fica a memória daquele filme, uma pintura que fizeram, uma exposição de foto, de pintura sobre o filme, uma comida que comeu pela primeira vez na escola. Eu lembro de tal comida, eu lembro do bolo de chocolate que eu comi. Então essas coisas são importantes para a memória afetiva das crianças. Existe ainda o desafio do contraturno escolar, que é sair da cópia e inovar. Isso é muito importante. A cópia, não adianta eu pegar o contraturno
de tal escola, de escola X, e aplicar na minha que é Y, que a minha clientela é diferente. As necessidades da minha comunidade são diferentes. Na escola X, as crianças têm problemas com matemática e português, mas aqui na minha, eles têm dificuldade em se comunicar. Aí não adianta eu vir com reforço de português e matemática para cá, que não vai funcionar. E as crianças não vão nem gostar de participar do contraturno da minha escola, porque elas não precisam de português e matemática. Elas precisam de atividades que exteriorizem a comunicação, tipo teatro, tipo uma aula de dança. Elas precisam disso, elas não precisam de português e matemática. Então a cópia deve ser extinguida. O que é bom para X é bom para X, não quer dizer que o que é bom para X é bom para Y. Cada escola, cada comunidade com as suas particularidades, com as suas necessidades. E inovação. Trazer sempre coisas diferentes. O contraturno tem que ser alegre, o contraturno tem que ser lúdico, o contraturno tem que ser divertido, o contraturno tem que ser básico, tem que ser simples. Não pode ter muitas regras, porque eles já estavam em regras na parte da manhã ou na parte da tarde. Aquela outra parte, o contraturno deve ser descontraído, deve ser simples, que eles possam entender. Hoje à tarde eu vou ficar na escola, mas eu vou ter aula de tênis, vamos supor, eu vou ter aula de tênis, eu vou ter informática, amanhã vou ficar, mas eu tenho pintura, eu tenho culinária. A inovação, as coisas diferentes, apresentar um jogo no computador, um jogo que eles nunca viram, passar um filme. Filmes, as crianças gostam de filmes repetidos, isso dá para repetir. As crianças gostam de filme repetido, mas filmes prazerosos que elas gostam, e não com fundos muito pesados, mas com uma coisa mais tranquila, porque eles estão no momento de relaxamento. Ali eles não querem ter pressão. Ali eles querem exteriorizar, ali eles querem extravasar. Aquele tempo tem que ser criativo, tem que ser original, tem que ser diferente, inovador. Eles querem e precisam disso. O contraturno deve ser muito simples, deve ser muito básico, mas ao mesmo tempo muito real, muito de acordo com a realidade daquela comunidade, daquele grupo escolar, do que aquelas crianças estão precisando. De acolhimento, de uma comida boa, de um filme bom, uma boa leitura, boa comunicação com funcionários, professores, outros colegas, socialização com toda a escola, com o grupo da cantina, com o grupo de teatro, com o grupo de culinária. Ter acolhimento para isso, que as crianças possam provar coisas diferentes, possam participar de coisas diferentes. Inovação é o nome. O contraturno deve ser atrativo e interessante para as crianças, pois ela é a maior interessada em ficar mais tempo na escola. No contraturno, ela descobre que, além da aprendizagem, ela vai interagir com outras crianças, que eu falei bem no início. Às vezes, no contraturno, não existe a turma do primeiro A, primeiro B, primeiro C. Lá existe a turma do primeiro ano, a turma do segundo ano, a turma do terceiro ano. Então eles reúnem as crianças, porque fica mais fácil para os professores orientar aqueles grupos. Fica mais fácil para a gente saber quais são as turmas que estão no contraturno. E isso acaba tornando o tempo na escola mais divertido, mais descontraído, mais funcional, né? Porque a criança está lá, ela vai receber uma alimentação, ela vai fazer uma atividade prática, ela vai vai fazer uma atividade física, ela vai aprender uma coisa diferente, e isso tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. Eu gosto de ir porque isso, isso e isso. Eu não gosto disso. Mãe, vamos supor, né? Mãe, eu não quero ir na segunda-feira porque na segunda-feira tem matemática. Aí entra em jogo o pai e a mãe, a família. Por que ele não quer ir porque tem matemática? Aí, conversando com a professora de sala de aula, ela vai dizer, mas ele precisa ir justamente por causa da matemática. Aí vamos conversar em casa com o nosso filho, com a nossa criança em casa. Tu tá com algumas dificuldades e tu precisa ir para o reforço de matemática, mas não vai ser só o reforço de matemática.
Lá vai fazer atividades diferentes, que tu vai acabar assimilando esse conhecimento. Eu tô falando aqui com essas palavras, mas em casa a gente usa palavras mais carinhosas, a gente age com mais carinho para que ele entenda que ele está precisando disso. E com o decorrer, com o passar do tempo, ele vai fazer um teste mais para frente e vai ver que o que eu aprendi lá com a professora do contraturno, eu consegui fazer na prova, eu consegui fazer no teste. A professora me pediu para ir no quadro resolver uma questão e eu consegui fazer. Foi o que a professora do contraturno me ensinou. Ou seja, o contraturno tem que ser prazeroso. Digo isso sempre, bato nessa tecla sempre. O contraturno tem que ser prazeroso. Quando a criança está lá, ela tem que se sentir bem. Mesmo que ela tenha que aprender português, matemática, um reforço disso, ela tem que fazer isso com, como se diz, tranquilo, assim, tem que ser, aquele conhecimento tem que ser passado de forma tranquila, não com a pressão que ela passa já todo dia em sala de aula, porque a gente sabe que na sala de aula a professora cobra mesmo, porque faz parte, ela precisa que o aluno avance, ela precisa que ele entenda a matéria, e se ele está com dificuldade, no contraturno ele consegue sanar essas dificuldades, porque lá o professor está mais próximo, consegue entender melhor ele, consegue se comunicar, consegue explicar melhor a matéria, consegue dar uma maior atenção porque o grupo é menor. Então, é esse o porém do contraturno. É conseguir atender a todos, é conseguir estar mais perto de todos. Essa criança poderá ter uma vida mais saudável, aumentando seu rendimento físico, intelectual e social. Uma vida mais saudável foi o que eu falei de acordo com a alimentação, porque nas escolas a alimentação é balanceada, é montada, é feita por uma nutricionista, eles vão ter alimentos de acordo com a faixa etária, de acordo com o peso, de acordo com a altura, de acordo com a idade. São alimentos processados ali, feitos, manipulados na hora que a criança vai comer. Então, em casa, a gente sabe que com a correria, com pouco tempo que as famílias têm, nenhuma mãe vai ficar 2 horas na cozinha fazendo uma janta, sendo que ela trabalhou o dia todo. Ela vai pelo mais prático, e não é culpa dela, ela não está errada. Ela não é a pior mãe do mundo, não. Isso é por uma questão social, é uma questão de adaptação. Para ela é mais fácil ser assim, não só para ela como para muitas mães que trabalham fora hoje em dia. E no contraturno a criança tem essa possibilidade de ter a comida feita na hora, alguém que oriente, alguém que diga, porque criança gosta muito de perguntar, né? Isso faz bem para a saúde? As minhas filhas perguntavam, se eu comer tal coisa faz bem para minha saúde? Aí a mãe vai dizer, sim, faz, você tem que comer e pronto. Na escola, a professora vai conseguir explicar melhor, isso faz bem porque você vai crescer, faz bem para músculos, ossos e vai dar uma explicação mais convincente que a gente dá em casa. Então, o contraturno muito bom para isso. O desenvolvimento físico, além da alimentação, que ele está recebendo uma alimentação regrada, né, assim, de acordo com a idade, ele vai fazer uma atividade física, ele vai sair de trás do celular e da televisão, ele vai se exercitar, ele vai usar espaços abertos da escola, que às vezes durante o turno não consegue usar, porque às vezes nem sabe que existe tal espaço na escola, então ele vai acabar usando, ele vai correr, ele vai pular corda, ele vai jogar futebol, ele vai fazer muitas atividades fora, sala de aula. O social, vai interagir com outras crianças, vai interagir com uma professora diferente, se não for a sua, né? Que a maioria das vezes o professor do contraturno não é o mesmo. Se ele, durante o contraturno, ele fizer uma atividade diferente, vai vir uma professora diferente, dar uma aula e ele já é uma outra pessoa que ele vai conversar. A pessoa que faz o lanche de manhã pode ser que não seja a mesma que faça à tarde e ele vai ter que conversar com ela, vai ter que entregar o prato ou pegar o prato, ele vai se comunicar com essa pessoa
vai dizer, vai elogiar a comida se for o caso, se ele gostar, né? Ele vai elogiar, ele vai aprender palavras novas, nome de comida diferente, o que significa, de onde veio, que as crianças gostam muito de saber essas coisas de origem de comida, origem de nomes. Então eles gostam de aprender, eles vão acabar aumentando o vocabulário, aumentando a socialização com outras pessoas, pessoas até que venham de outros lugares e trabalham na escola ou venham da aula ali, que usem palavras diferentes. Aqui mesmo, a gente está no Paraná, mas tem muita gente do Rio Grande do Sul aqui. Eu mesmo sou gaúcha, então eu uso palavras que eu uso aqui na minha casa que eu não que é diferente das palavras usadas aqui no Paraná. Então essas coisas as crianças acabam aprendendo, elas acabam assimilando, achando até engraçado que as palavras são diferentes em certas partes do Brasil, mesmo todos nós sendo brasileiros falando português. Então eles acabam assimilando isso melhor e eles gostam dessas coisas, dessas curiosidades. Através da implantação de um contraturno efetivo e com a participação de todos, proporcionaremos uma educação de qualidade. O contraturno, para que ele funcione, como eu falei, a escola precisa estar com seus objetivos alinhados. E a gente tem que entender também que a criança pode permanecer no máximo 8 horas por dia na escola. Então, ela passa 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Essas 8 horas 4 horas de contraturno tem que ser bem aproveitada. A criança tem que aprender, tem que usar a matéria que ela aprendeu no turno e reforçar o que ela aprendeu no contraturno. Esse tempo é uma atividade que ela não faz de manhã porque não tem tempo, né? O tempo é corrido das matérias. Ela vai fazer uma atividade diferente à tarde. Vamos supor que de manhã ela vai ter português, matemática, recreio, ciências e geografia. Não teve nenhuma atividade física, foram todas dentro da sala de aula. No contraturno, ela almoça, descansa um pouco, assiste um vídeo, faz uma aula de pintura e vai para uma aula de futebol. Ou seja, já jogou, já se movimentou, já botou o corpo para se mexer. São coisas que durante o turno ela não fez, mas nessas outras 4 horas ela está podendo participar de outras atividades, ela está podendo usar a escola melhor, porque a criança precisa usar a escola é dela, ela precisa usar a escola de todas as formas, ela precisa aprender que dentro da escola ela é o foco. A gente está ali focado para passar conhecimento para aquela criança, para passar conhecimento para aquele ser humano. Eles estão em desenvolvimento, eles precisam de conhecimento cada vez mais inovação, cada vez mais criatividade. Tudo para deixar as últimas 4 horas que eles passam, aquelas outras 4 horas que eles passam na escola, de forma prazerosa, de forma tranquila, de forma agradável, que ela possa querer voltar no outro dia. Isso é muito importante, que ela queira voltar no outro dia. No contraturno é necessário um ambiente cooperativo, flexível e com boa orientação. Professores com formação para atender às transformações constantes da educação. Um ambiente flexível, como eu falei, cooperativo e flexível. Cooperativo, o diretor coopera com professores, professores com funcionários, funcionários com alunos e toda a comunidade coopera junto. Um ambiente flexível, eu posso usar a sala da informática, eu posso usar a cantina, eu posso usar uma quadra de esportes, eu posso usar a área embaixo de uma árvore, eu posso usar uma área coberta. Flexibilidade, eu posso levar os meus alunos para as várias partes da escola. E com boa orientação, né? Que eu possa orientar, que o meu aluno seja bem orientado em todas essas partes, que ele aprenda os limites dessas partes da escola. Se já tem uma turma lá, a gente vai ficar numa parte menor, a gente vai cooperar, a gente vai trabalhar junto. A turma da segunda série vai participar, vai entender que quem está usando agora é o primeiro ano e assim vai. Eles vão conseguir unir e trocar experiências. Os professores, a formação dos professores tem que ser constante.
eles têm que estar sempre inovando. Não pode o professor estar parado no tempo, ele tem que entender que as crianças hoje em dia só falta nascer falando. Eles sabem tudo, tu larga um telefone na mão deles, mexem na intuição e mexem certo. Então, os professores eles têm que estar por dentro desses conhecimentos mais básicos, tecnológicos, de leitura, de trabalhos em educação feitos agora. O contraturno serve para isso, para eles usarem o conhecimento que eles estão aprendendo. O professor fez um curso de capacitação em línguas, vamos supor, aprendeu um idioma novo. No contraturno ele consegue passar isso para os alunos, porque está mais tranquilo, ele não tem aquela pressão de ele tem que fazer um teste, ele tem que passar. Não, ele está mais tranquilo, ele consegue passar o que ele aprendeu no curso, ele consegue sanar dificuldades, ele consegue esclarecer dúvidas, ele consegue. Se o aluno fez uma pergunta, ninguém também é obrigado a saber tudo. O aluno fez uma pergunta, eu quero saber o que significa uma palavra qualquer. E ele não souber na hora, ele não precisa ficar desesperado. Eu não pude dar minha palavra responder para o meu aluno. Não, eu vou atrás da resposta e no outro dia eu posso falar, porque no outro dia tem contraturno de novo. O meu aluno vai estar lá. E eles vão cobrar a resposta, porque eles cobram. Aí eles vão cobrar a resposta e tu tem a resposta para dar. Tu consegue ter essa ligação mais próxima com o aluno no contraturno. Porque na sala de aula não é que o professor não queira passar conhecimento, ele quer, ele precisa, ele faz. Porém são muitos. No contraturno são menos crianças, dá para atender a todos, dá para ficar mais próximo dos alunos. Então, a boa orientação e a boa formação do professor é muito importante no contraturno. Hoje em dia, devemos recuperar a educação, reajustar para melhor. E nesse período de mudanças, buscamos pessoas originais e criativas. Eu diria bem isso mesmo, recuperar a educação. A educação, de certa forma, ela não é uma instituição falida, nunca, longe disso. Só que precisa ser sempre inovada e renovada e resgatar nela o que tem de melhor. Na minha opinião, o contraturno é o que tem de melhor, porque a criança vai poder reforçar o que ela aprendeu no turno inverso. Então ali é uma coisa muito boa, ela vai ficar, vai participar de atividades, vai fazer suas tarefas de casa, vai conhecer pessoas novas, vai aprender a se comunicar, vai fazer aulas diferentes. E nisso, o que desperta nela? A originalidade e a criatividade. Muito importante isso, a originalidade e a criatividade. Pessoas originais, pessoas criativas, pessoas que vão atrás de suas ideias. É essa formação do aluno do contraturno. Ele fica mais sensível. Fala de qualquer assunto com ele consegue desenvolver, ele consegue se comunicar e até dizer que ele não sabe. Porque o professor, como eu falei anteriormente, o professor do contraturno, se ele não souber a resposta, ele pode pesquisar e no outro dia ele dá a resposta para o aluno. O aluno vai fazer o mesmo, porque ele vai ver que isso não é errado. Errado é tu não dar a resposta. Então ele vai dizer, olha, hoje eu não sei, mas amanhã a gente conversa sobre isso, eu vou atrás, eu vou pesquisar, me interessei por esse assunto. E é isso que o contraturno proporciona, esse laço fino, assim, a gente consegue ter esse contato mais sensível, mais fino, mais próximo com o nosso aluno. A principal ideia de contraturno é que o ser humano se desenvolva por inteiro e, sem dúvida, é sua meta primordial. Como eu venho batendo desde o início do vídeo, se desenvolva plenamente, plenamente mesmo, intelectual, social, físico, tenha uma boa saúde, tenha conhecimentos dos mais simples aos mais amplos, consiga se comunicar bem, consiga interagir com as mais diversas pessoas, consiga dizer que não sabe, vá atrás das respostas, se desenvolva por inteiro, não consiga atuar depois, quando ele ficar mais velho, em sociedade, sem medo de ser feliz, ele consiga falar as coisas. O contraturno serve para isso,
para tu deixar que ele fique, o aluno se torne mais sensível, que ele consiga conversar com todo mundo, se comunicar com todo mundo, que conversa às vezes não quer dizer comunicação, mas que ele consiga se comunicar com as pessoas, que ele consiga dizer o que ele sente, o que ele não sente, que ele consiga dizer o que gosta e o que não gosta. Desde pequeno lá, ele participando da culinária, não gosto de tal comida, quando ele ficar adulto ele pode dizer, eu não gosto de tal coisa, dizer com propriedade que não gosta. Consiga conversar sobre assuntos, usar palavras diferentes, se torne uma pessoa melhor comunicativa, uma pessoa de bom trato socialmente, uma pessoa fisicamente bem desenvolvida. É isso que essa é a ideia primordial do contraturno. O aluno é produto do trabalho de todos os profissionais da escola, especialmente dos professores, e as famílias esperam que este aluno seja cada vez mais educado e responsável para que possa atuar na sociedade. Ele é o produto do trabalho de todos que estão na escola, do pessoal da limpeza ao diretor. O diretor sabe que o aluno está lá, o professor sabe que o aluno está lá, o funcionário da cozinha, da limpeza, todos sabem que aquele aluno está lá, que ele que ele participa das coisas que ele está fazendo. O diretor se organiza, os diretores da escola se organizam suas tarefas, os professores conversam entre si, o do turno e o do contraturno, as dificuldades que os alunos estão passando em sala de aula. Ele consegue passar para o professor do contraturno, esse consegue criar uma gama de atividades para que esse aluno sane a sua dificuldade. O pessoal da cozinha sabe que vai ter que fazer mais comida, que tem mais criança lá para comer. As famílias ficam mais tranquilas de saber que seu aluno está lá. E não é um depósito de criança, na escola, ele está na escola, ele está lá aprendendo alguma coisa. Ele está reforçando o que ele aprendeu em aula, ele está lá aprendendo uma atividade prática diferente, ele está lá pintando, ele está lá vendo um vídeo, ele está lá aprendendo um esporte, ele está aprendendo desenvolvendo uma habilidade. Não que ele não tenha, mas que ele está desenvolvendo uma habilidade. Eu sei andar de bicicleta mais ou menos. Pode ter na escola um professor que ensine a andar de bicicleta. Tem adultos que não sabem andar de bicicleta e na escola ele está aprendendo aos poucos. E ele vai se tornar uma pessoa mais responsável, ele vai se tornar um adulto mais educado, uma pessoa mais responsável pelo seguinte: quarta-feira eu tenho futebol, eu tenho que levar chuteira. O aluno vai se tornar responsável pelo seu material. E desde pequenininho, primeiro, segundo ano, tenho que levar a massinha de modelar na segunda. Quando terminar, eu tenho que limpar a minha classe. As crianças vão aprendendo isso. No contraturno, a professora vai reforçando essas ideias. Terminaram a tarefa, tem que recolher o material, o que é lixo vai para o lixo, o que dá para guardar, para reciclar, a gente vai reciclar. E aprendendo também sobre reciclagem, a inclusão social, colegas com algum tipo de deficiência, que a criança venha a conviver com os colegas, ela vai tratar todo mundo de igual para igual, porque todo mundo é igual, ela vai crescer livre de preconceitos, livre de preconceitos, ela vai conseguir se desenvolver melhor, ela vai conseguir tratar com todos na sociedade como um todo. Quando ficar um adulto mais responsável, mais educado, como eu falei, sabendo se comunicar com as pessoas. Isso é muito importante, saber se comunicar com as pessoas. As famílias ficam mais tranquilas porque o meu filho é responsável até certo ponto, eu sei tudo a responsabilidade que ele tem, que a escola impõe para ele, que ele tem que levar um material na quarta-feira ou na quinta por causa do contraturno, ele tem uma atividade diferente, ele tem um passeio para fazer no contraturno. Então as crianças vão aprendendo a responsabilidade aos poucos e cada vez aumentando, porque vai aumentando a idade, a responsabilidade vai aumentando também. O ensino no contraturno deve enriquecer ainda mais o aluno e possibilitar a sua evolução, tornando uma pessoa única, completa e construtiva de suas ideias. Muito importante uma pessoa construtiva de suas ideias. Ele tem ideias, aprendemos sobre geografia sobre um determinado rio. Vamos construir uma maquete. Ele vai poder botar a sua ideia
os outros, para que os colegas vejam. Ele vai poder dar a sua opinião sobre um filme, ele vai poder dar a sua opinião sobre um jogo. Ele vai dizer, eu já joguei esse jogo com meu primo, eu joguei esse jogo no final de semana, se tu fizer isso e isso, tu pula etapas. Ele vai conseguir expressar suas ideias para os colegas. As pessoas vão conseguir usar essas ideias que ele tá propondo. Tem pessoas que vão gostar, tem outras que não. Ele vai aprender a lidar também com a negação. E nem todo mundo é obrigado a aceitar a ideia da gente, mas ele vai conviver melhor com essa ideia da negação. Ele vai ouvir a opinião dos outros. Ah, se eu fizer assim, dá certo. Se eu misturar vermelho com azul, dá roxo. Essas coisas eles vão assimilando, eles vão aprendendo. O contraturno muito bom para isso, onde eles trocam experiências das mais variadas. Às vezes tem um passeio no contraturno, onde vai o primeiro ano e o terceiro ano. São crianças de idades diferentes. Lá acaba que os do nono ano cuidam os do primeiro ano, ajudam as professoras. O senso de responsabilidade está entrando aí. Chega nos lugares, com licença, muito obrigado. Essas palavras. Cabe ao professor ter a preocupação de unir as etapas matutinas e vespertinas e, com base nos conteúdos de sala de aula, montar trabalhos produtivos. Uma ideia é usar abordagens diversificadas para tratar os assuntos necessários. Os assuntos necessários, as dificuldades que a criança tem em sala de aula, a professora do turno passa para a professora do contraturno as dificuldades, alguma etapa que a criança não está conseguindo ultrapassar, a professora do contraturno realiza trabalhos produtivos, trabalhos diferentes, trabalhos criativos, brincadeiras, jogos, e ela acaba assimilando essa dificuldade que ela estava em sala de aula. E isso a professora do turno acaba notando, porque ela faz um teste, a criança não vai bem, no seguinte ela já vai melhor, um pouco melhor, vai muito melhor. Então ela vai notar essa diferença da criança nesse aprendizado que foi passado no contraturno. Agora tem um vídeo para vocês assistir e daqui a pouquinho eu passo ele para vocês. Neste estado, o futuro de milhares de paranaenses está sendo construído. É pela educação que começa a missão de transformar conhecimento e trabalho em mais qualidade de vida e uma sociedade melhor e mais justa. Depois de um dia de aula curricular do ensino médio, é o professor Samuel quem põe toda a energia destes alunos nas atividades do contraturno. Com vontade de aprender mais e compartilhar experiências, ele e os estudantes desenvolvem o ano todo projetos especiais que integram as disciplinas da escola com as questões práticas do dia a dia. Mas também sem distanciar aquilo que vocês estudam em sala de aula da vida de vocês. E hoje nós vamos acompanhar de perto como eles vão estudar ciências. Ana Cláudia participa há um ano do projeto do contraturno do SESC para o ensino médio em Curitiba. Minha família até pergunta assim, às vezes, mas você está aprendendo alguma coisa? Como que você está? O que você acha? Eu digo, eu melhorei bastante na questão do relacionamento com os colegas, tudo, conheci bastante gente nova e a minha cabeça também abriu para novas oportunidades, horizontes. Unir as disciplinas e deixar o estudo mais interessante é o foco principal. A gente procura ajudar os alunos a se desenvolver, a desenvolver os conteúdos disciplinares de uma forma diferente, utilizando ludopedagogia, utilizando metodologia de projetos, onde a gente consegue transformar o interesse do aluno em realidade de aprendizagem. É uma coisa que você vivencia em sala de aula, né? Então, com certeza, ali dentro vai ter coisas que a gente nunca viu e vai aprender. Com este projeto, o Sistema FEComércio abraçou uma das mais importantes tarefas: formar cidadãos. Como às vezes as escolas não têm condições de dar um contraturno, de melhorar o conhecimento desses alunos, nós optamos para fazer um contraturno
permitindo que esses alunos tenham um reforço de português, de matemática, um dia de cidadania e um dia de empreendedorismo que é feito pelo SENAC. E para fazer isso nós precisamos de parceiros. E nós fomos buscar então o governo do estado, nós temos um secretário de educação que é um homem de ensino, um homem de educação, que é o nosso Flávio Arnes, vice-governador do estado. E o estado abriu as portas dentro das suas escolas de nível médio, por exemplo, que para nós é importante, porque se ele aprende melhor no nível médio, que ele já chega com 16 anos, ele logo em seguida ele pode fazer os cursos no SENAC. Ou seja, estamos unindo o útil ao agradável, permitindo com que ele, à medida em que ele saia do nível médio, e ele não podendo fazer um vestibular, não tendo condições de fazer isso, ele vai para o trabalho, ele vai fazer o curso no SENAC, porque daí ele está em condições de fazer. De ponta a ponta do Paraná, SESC e SENAC se unem para atuar em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. E hoje, cerca de 20 mil pessoas fazem parte de uma grande dinâmica com as salas de aula da rede pública de ensino. Em outra região do estado, aqui no litoral, o Contraturno é um projeto em parceria com a Prefeitura de Matinhos, que cede o transporte 2 vezes por semana. Essa turminha sai da escola em direção à sede do SESC. Ao todo, no litoral, são 255 alunos atendidos pelo programa. A intenção realmente do projeto é nós trabalharmos com o lúdico com a criança. Então, trabalhar nas áreas de letramento, raciocínio lógico e esse ano nós estamos trabalhando com esporte também. Em 3 horas diárias, as atividades se dividem em estímulos ao raciocínio lógico e ao desenvolvimento intelectual das crianças, além de muitos outros aprendizados. Eles tinham muita dificuldade em trabalhar em equipe, eles eram muito individualistas. Felipe tem apenas 9 anos, mas já mostra o que aprendeu nas atividades e também o que leva para casa. Aprender como se respeitar as outras pessoas e não brigar com os amigos. As crianças, elas estão, além de mais ativas, elas estão mais sociáveis, elas se relacionam melhor entre si e também elas ganham aquele reforço no quesito matemática e língua portuguesa de maneira diferenciada, através da ludicidade. E não é só o apoio pedagógico que o Contraturno tem para oferecer. Aqui no SESC Caiobá, Ronaldo, de 10 anos, que faz parte da classe especial da escola, encontrou condições de se desenvolver. E a família já percebeu até que o tratamento para hiperatividade e déficit de atenção teve melhoras. A medicação dele já é uma medicação forte, né? Daí ele toma um período da manhã para ir para a escola e um para dormir. E o da noite, quando é terça e quinta que ele vem aqui pro Contraturno, ele já não toma mais. Porque antes ele brincava com uma criança, a terceira pessoa deixava ele muito incomodado. Ele tá mais sociável, bem mais sociável. Eu faço mais tarefa, assim. Se eu não gostava de fazer tarefa, agora eu gosto. Uma prova de que a autoestima e qualidade de vida também são frutos de um bom projeto de educação. Hoje nós estamos resgatando dentro não só da família, mas da sociedade também, que a criança possa ter um desenvolvimento diferenciado. E nós buscamos realmente uma transformação, né, através dessa educação e as famílias vieram somar, né, uma necessidade hoje que as famílias têm até das crianças, né, não estarem na rua, estarem junto conosco. Alguns quilômetros distantes e vemos que a integração e a amizade com os moradores que fizeram com que o SESC de Ponta Grossa, na Vila Nova, garantisse um dos primeiros modelos de contraturno escolar do Paraná. Além das escolas públicas de Ponta Grossa, as cidades de Castro e União da Vitória também participam dessa parceria. Antes dos estudantes aqui de Ponta Grossa chegarem ao SESC para dar o primeiro passo para o projeto piloto do Contraturno, a equipe foi de casa em casa. E o sucesso de ter tanta gente da comunidade interessada em participar foi justamente isso, o contato com as famílias. Juliana é mãe de 4 filhos e todos participam do projeto do Contraturno 2 vezes por semana. Uma ajuda que veio em boa hora. É bom, né? Porque que nem materiais, essas coisas, é bom ter isso. Seria difícil tirar do bolso para isso? Porque muitas vezes não sobra, né? Porque tem alimento, remédio, né? Tudo. Interesse que cresce em família. Como é que é de manhã? Você levanta? Levanta e vou pra escola. E depois?
Eu vou pro Sesc. E o que mais que você fez no Sesc daí à tarde? Brincando, estudando, lanchando. E lá vai Juliana com os filhos. As portas do Sesc se abrem para todos, alunos, pais e mães. Quando existe a participação efetiva da família, da mãe, do pai, ele tem sim mais segurança em participar. As mães também sentem mais confiança dentro do projeto, criam um vínculo dentro do Sesc que é incomparável. E todos os meses o Sesc de Ponta Grossa recebe os pais para conhecerem o que é o projeto do Contraturno. A comunidade vem até o Sesc em busca de informações, a gente faz esse elo com a comunidade, tanto em forma de rede, a gente faz encaminhamentos, a mediação para os serviços públicos. São oportunidades que eles não têm na vida deles, não têm na casa deles e eles encontram aqui. Então, um sorriso, um agradecimento, um abraço, já paga todo o trabalho que a gente tem quando a gente vê a alegria deles aqui dentro. E aqui dentro eu sei que tá seguro, né, para mim trabalhar, né, aprendendo coisas boas e não tá aprendendo coisa que não é pro mal dele, né, só pro bem. Aquela dúvida que estava da escola, o que era difícil? Ler. Ler era difícil? E agora? É fácil. O nosso sonho é que tanto Sesc, Senac, Escola Pública, que a gente comece a fazer com que esses jovens tenham um projeto dentro da comunidade onde está atuando, que eles comecem a transformar a comunidade para que amplie tanto o repertório cultural dele como a visão crítica em relação ao mundo, que eles se coloquem nessa situação enquanto agente, enquanto cidadão capaz de se ver e transformar a realidade onde ele está inserido. Graças a recursos do próprio Sesc, milhares de estudantes recebem uma educação mais completa. A educação é tudo, né? Eu acho que quando você investe em educação, você está fazendo um investimento para a vida das pessoas. E a participação do Sesc, que é uma instituição de trabalho na área social, no esporte, lazer, educação, cultura, entretenimento, uma série de atividades, ele vem ao encontro do crescimento global do estudante, e não apenas do ponto de vista da matéria, do ensino. E a participação nossa, ela se dá realmente naquelas escolas onde essa receptividade acontece e vem realmente ao encontro do crescimento do ser humano. E com o projeto do Contraturno, o jovem chega mais bem preparado ao curso técnico do Senac. Com certeza ele é fundamental, porque vai nos ajudar a formar melhores profissionais. Eles estarão melhor preparados, eles estão com mais cidadania, como é o caso do Sesc, eles estão com mais conhecimento da parte básica. Nós temos certeza que eles aproveitarão melhor os ensinos do Senac. E as vidas de milhares de estudantes tomam outro rumo. E a gente vê com 2 anos de projeto o quanto a gente vê essa mudança significativa no olhar desse jovem. Ele se vê no futuro. Que eu acho que isso é o grande marco desse projeto. É que eles voltaram a sonhar. Você brinca, você lê, você vai na aula de informática. Isso faz diferença. Faz. Pessoal, obrigado pela presença, de terem ficado comigo aqui. Esse vídeo foi bem longo, né? Mas espero que tenha sido esclarecedor. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, de quem precisa de uma ideia do que seria o Contraturno. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.